presença do vô e da avó, da Melissa, os pais do Daniel, da Gisele, os pais da Gisele. É que eu vi a careca, eu achei que era desculpa, eu nem conheço, eu tô brincando. Nós estamos estudando as promessas de Deus, né? E nós vamos, por alguns 2 ou talvez 3 meses, estudar esse tema. E nós vimos muitas promessas que falam sobre a segurança que Deus nos dá. E então já tivemos 2 aulas sobre isso, né? Vimos como que Deus está sempre conosco, a sua presença em todos os momentos, mesmo Ele não estando fisicamente presente, né? Porque Deus, como nós cantamos, Ele é invisível, mas Ele é real. Jesus se tornou visível, Deus conosco, Emmanuel. Jesus veio ao mundo, Jesus é o próprio Deus, e então nós pudemos vê-lo e apalpá-lo, não nós, né? Mas aqueles que viveram naquela época, e houveram várias testemunhas. Nós também somos testemunhas, não oculares, não somos apóstolos. Muitas igrejas falam de apóstolos e que existem apóstolos hoje, mas isso é um equívoco. Não existem apóstolos, porque você teria que ter visto Jesus com os seus olhos da carne, não só os seus olhos da fé. Mas a gente vê Jesus, a gente vê Deus pelos nossos olhos da fé, a gente crê em Deus e Deus se manifesta de diversas formas. Então a gente sente segurança e a presença dele, e nós vimos também a certeza e da segurança que temos com relação à salvação. E vimos como que Deus nos promete a salvação para todo aquele que nele crê, não pereça, não vai morrer, não vai ficar separado de Deus. Pelo contrário, vai ter a vida eterna. E essa é uma certeza, uma segurança que todo crente, todo mundo que crê e deposita a sua fé em Jesus, ele vai ter. E o Silvio tratou isso semana passada, né, em minha ausência, e ele enfatizou isso. A gente teve um domingo à noite também sobre isso. Domingo passado, de manhã, o Silvio também tratou sobre isso. E é uma coisa muito importante, porque Satanás, ele quer colocar na nossa mente dúvida, ele quer colocar na nossa mente incerteza, falta de fé. E quando a gente crê que nós podemos perder a salvação, e quando a gente tem essa dúvida, a gente pode experimentar uma certa angústia, né? A gente pode viver uma vida instável, muito instável, porque se o que Deus prometeu, a gente crê que Ele fala que é eterno, mas a gente começa a crer que não é bem assim, que a gente pode perder essa salvação, dependendo do que a gente faz, dependendo das nossas atitudes, do nosso comportamento pecaminoso. Então, todos nós perdemos a salvação em algum momento da nossa vida, e a gente tem que reconquistar essa salvação. E aí então o que Jesus fez na cruz ali não foi completo, não foi consumado, porque depende também de mim, não só dependeu do que Ele fez. E então a gente crê que não é assim. E quando a gente crê que não é assim, a gente pode ter segurança, certeza, estabilidade, que na nossa salvação não depende de nós, depende do que Jesus fez, né? Isso não dá margem, não deve dar margem, abertura para a gente também, se é assim, então eu vou pecar, porque isso não vai mudar nada, eu vou pecar desvairadamente, com displicência. E como Paulo fala em Romanos 6, né, não é por causa da graça que a gente vai dar margem e abertura para o pecado. É verdade que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça vai sempre ser maior, vai sempre ser vencedora sobre o pecado, sobre a nossa pecaminosidade. Mas isso não deve dar margem e abertura para a gente viver uma vida desregrada
já que a gente está salvo, né? Muito pelo contrário. Experimentando essa graça e essa segurança, a gente deve estar motivado a viver uma vida de santidade, uma vida longe do pecado. E nós vamos ver hoje, deixa eu pular aqui um pouquinho. Gostaria de perguntar se alguém leu ou fez a leitura diária. Alguns lembraram de fazer. Muito bem. Todos os domingos eu vou procurar no final da aula deixar com vocês. A Rosilene hoje eu vim mais prevenido, né? O último domingo eu trouxe só poucas folhas. Então a Rosilene já está cortando para vocês uma folhinha para todo mundo levar com a leitura diária para você ler segunda, terça e todos os dias da semana um texto que fala sobre o tema que a gente vai estudar hoje de manhã. E nós vamos ver hoje que Deus não muda. A promessa de que Deus é imutável, que Ele não muda. Eu coloquei ali um relógio. E o que vocês estão percebendo nesse relógio? Não tem ponteiro. Não tem ponteiro, né? Não marca hora nem minuto. Relógio esquisito. Que é o relógio de Deus. Porque Deus não está limitado ao tempo como nós estamos. E no tempo a gente muda. A hora passa, a hora muda, os minutos mudam, as estações mudam, depois do verão, né? A primavera, inverno, as estações mudam, nós envelhecemos, nós ficamos careca, enrugados, doentes, a moda passa, a moda muda a cada estação também, tudo muda por causa do tempo, mas Deus não muda. Deus não está limitado ao tempo e Ele não muda, é o que nós vamos ver hoje. Tem uma música que é bem conhecida, se você ler um pedacinho, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Vida vem em ondas como o mar. Vive infinito. Estou precisando de água, Marcelo. Com essa voz aqui. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo. No mundo, não adianta fugir nem mentir. Para si mesmo, agora há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre como uma onda no mar. Uma música de Nelson Motta, talvez a maioria já ouviu ela cantada por Lulu Santos. Mas quem escreveu a música foi esse personagem Nelson Motta. E como eu falei, as estações mudam, a gente envelhece, a moda dos anos 60, hoje é outra moda completamente diferente, né? Um dia o mar está calmo, outro dia o mar está bravo, um dia, uma hora a maré está baixa, outra hora a maré está alta. Nós vivemos numa incerteza, numa insegurança, numa inconstância diária. Tem um ditado que diz: a única certeza que temos, a única certeza que temos é a morte, mas a única certeza que temos é que tudo muda. Talvez adaptei um pouco lá. Mas o fato é que a gente vive num mundo onde ele é instável, ele é incerto, ele é inseguro, e a gente passa por diversas mudanças, estágios na vida. Uma hora a gente está contente, outra hora a gente está triste, e o nosso humor oscila a todo momento. E é tão bom, no meio dessa agitação, a gente saber que existe um Deus que não muda. É tão bom a gente poder crer e confiar num Deus que é imutável, que não está limitado a essa inconstância, a essa insegurança, a essas alterações. Ele é como uma rocha firme
Uma rocha, ela pode bater a onda um ano atrás, um ano, séculos atrás de séculos, a rocha, ela está ali, firme, constante. E assim é o nosso Deus. Tanto que na palavra de Deus ele é comparado com uma rocha. E ele é uma fortaleza. E é tão bom a gente poder crer nesse Deus que não muda. Nós vamos ver que em Malaquias 3 e 6 diz: porque o Senhor, o Senhor falando, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Esse vai ser o nosso versículo base, lá em Malaquias. E nós vamos ver 5 coisas que são pertinentes à imutabilidade de Deus. A primeira delas, nós vamos ver que o ser de Deus, a pessoa de Deus não muda. Nós vamos ver também que os planos de Deus não mudam. Os planos são os mesmos. Nós vamos ver também que o discurso de Deus não muda. E em quarto, as promessas de Deus não mudam. E por último, nós vamos ver como que isso afeta, quais são os benefícios da imutabilidade de Deus. Como isso me afeta, como isso afeta os outros, como isso afeta o mundo, até a criação. E nós vemos no versículo de Malaquias um primeiro benefício. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque Deus não muda. Nós vamos entender um pouco melhor isso daí. Muito bem. Falando sobre o ser de Deus e como ele não muda. O ser de Deus compreende a sua personalidade, o seu caráter. Ele é absoluto. Ele é único, como nós cantamos hoje de manhã. Ele é a causa e a razão de todas as coisas existirem. Deus, ele é autoexistente, ele sempre existiu. Deus nunca foi criado. Já pensou? Para nós, muitas coisas sobre Deus, elas são difíceis de entender, porque nós somos seres finitos, procurando entender um Deus que é infinito. E nós fomos criados um dia, nascemos e vamos morrer. Quer dizer, não vamos morrer, fisicamente sim, mas não vamos mais morrer. Mas fomos criados um dia, fomos gerados um dia. E Deus não. Deus sempre existiu. Volta no tempo, e mais no tempo atrás, e mais para trás. Quando que Deus teve um início? Qual foi o dia? Qual foi a hora? Qual foi o instante do Big Bang, que algumas pessoas creem que assim que tudo começou, que ele surgiu? Não teve um início, porque ele é eterno, ele é autoexistente, ele é a vida. Diz lá em João 5,26, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, Jesus estava falando de Deus Pai, Deus tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Então Deus, ele é autoexistente, ele é a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Deus é também imutável em seu ser. Esse versículo de 1 Timóteo 6, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, em quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele a honra, poder eterno. Amém. Diz ali, é o único que possui a imortalidade. Deus nunca foi criado e Deus nunca vai ser destruído. Deus nunca vai morrer. Jesus morreu. E se você for pensar nisso, é bastante sério, né? Deus se propôs a morrer. O Deus que é autoexistente, que é a vida, ele se colocou numa posição de morte. Ele se dispôs a morrer. Porque existia um motivo, uma causa muito importante, que era para dar essa vida para nós.
proporcionar essa vida para nós, essa vida que a gente tinha perdido. Ele veio para restaurar. É muito interessante o versículo também de Êxodo, quando Deus fala para Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Aqui Deus falando com Moisés, Deus tem vários nomes, ele se chama, intitula de vários nomes, né? E muitas vezes os homens também deram alguns nomes para Deus. E aqui Deus se chama de eu sou. Tem um cantor que chama William, do Black Eyed Peas, e ele se chama Will I Am. E ele separou o nome dele, colocou Will, o I de eu, e Am, sou. E um pouco, uma jogada de marketing, né, dele, mas um pouco prepotente, né, ele falar eu sou. Só Deus pode falar eu sou. Pode falar eu fui, eu vou ser, eu quero ser, né? A gente almeja coisas e a gente experimenta coisas, mas elas mudam, elas passam. Deus não. Deus é o único que pode falar eu sou. Ele é o único que pode usar o presente. Porque ele não muda, ele sempre existiu. Um outro versículo de Tiago 1:17 diz lá: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O nome de Deus, eu sou, indica, né, mostra essa característica da imutabilidade de Deus. Esse nome contém a garantia de que Deus será para o povo de Moisés, Deus foi para o povo de Moisés e Ele vai ser para nós também, para todos sempre, o mesmo. Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: Deus é perpetuamente o mesmo. Ele não é composto de qualquer substância ou matéria, mas Ele é espírito, puro, essencial e etéreo espírito, por isso é imutável. Ele permanece para sempre o mesmo. Não há nenhuma ruga em sua eterna testa. Nenhuma época o paralisou. Nenhum ano o marcou com recordações passageiras. Ele vê as eras passarem, mas com ele está sempre o agora, o presente. Ele é o grande eu sou, o grande imutável. Isso aqui Charles Spurgeon disse sobre essa característica de Deus. Bom, se Deus ele não muda, é fato ou é consequência de que os seus planos não mudam, a sua palavra não muda, os seus decretos não mudam, suas promessas não mudam, porque se aquilo está saindo dele e ele é assim, a Bíblia fala, a boca fala o que está cheio o coração, né? E nós falamos aquilo que nós pensamos, o que nós somos. E Deus fala aquilo que Ele é. E se Ele é imutável, também aquilo que sai dele, a sua palavra, as suas promessas, os seus planos também não mudam. Nós vamos ver alguns versículos para quem está anotando. O primeiro deles, Salmo 33, versículos 11 até o 12. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Fiz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Lembra quando eu falei no começo? Como é bom a gente poder crer num Deus que é assim? A gente vive numa constante mudança, incerteza, instabilidade. E a gente tem um Deus que é uma rocha, que é uma fortaleza. Aqui fala, feliz é a nação cujo Deus, esse Deus, é o Senhor deles. Feliz é a pessoa, feliz é a igreja,
feliz é a cidade, feliz é a nação, todos são felizes para quem tem Deus como seu Senhor e Salvador. Os planos ou os propósitos de Deus, eles são resultado de uma vontade soberana de Deus, né? No Salmo 33 aqui, o salmista declara: o conselho do Senhor dura para sempre. Jó também reconhece isso. Ele diz lá no finalzinho de Jó, no versículo 42, no versículo 2: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus pode todas as coisas. Às vezes a gente não entende os planos de Deus, né? E Paulo fala em Romanos 9, quem pode questionar Deus? Quem pode dizer para Deus: mas por que o Senhor fez assim? Por que o Senhor fez assado? Deus pode o que Ele quiser, porque Ele é Deus. E às vezes a gente esquece disso e a gente começa a questionar Deus, duvidar de Deus, poxa, e reclamar, né? E a gente tem que lembrar que por trás de tudo e por trás de todos existe um Deus que é soberano. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, e Ele é aquele que Ele é a autoexistência. Se tirasse Deus da cena, se tirasse Deus da história, da humanidade, acabaria tudo, né? Não existiria nada, porque Deus é tudo, né? É difícil às vezes a gente entender como que Deus age na sua soberania, sendo que Ele nos deu liberdade também, sendo que Ele nos deu livre-arbítrio, né? E Deus, a gente fala assim: Deus está por trás de tudo, Deus está controlando todas as coisas. No versículo de Efésios, fala: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. E o versículo seguinte, porque Filipenses, desculpa. Porque, como que é? Deixa eu abrir lá. Fala, Sandro. Quem lembra? Vocês vinham trabalhando tanto querer como realizar. É Ele quem... o 2,13. Isso, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Mas aqui está num contexto falando da salvação, porque o versículo anterior fala: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, né? É difícil às vezes a gente casar a liberdade que Deus nos deu com a sua soberania. Como é que pode ser da vontade de Deus quando eu peco, por exemplo? Quando eu uso da minha liberdade para pecar, para fazer algo que desagrada a Deus? Como é que isso pode ser o querer de Deus, a vontade de Deus? Não é. Obviamente que não é, óbvio que não é. Mas Ele me deu essa liberdade. E Ele está no controle. Então Ele vai intervir. Ele vai nos disciplinar, Ele vai nos corrigir. Tudo para fazer com que a gente volte para se alinhar com a sua vontade soberana, a sua vontade maior. Tem um versículo que fala que se nós fizermos aquilo, andarmos, cumprirmos os mandamentos de Deus, podemos pedir o que quisermos para Deus, Ele vai fazer. Então, se a nossa liberdade estiver alinhada com a vontade de Deus, tudo vai dar certo, tudo vai ser encaminhado segundo a sua vontade. A gente vai poder pedir para Deus o que Ele quiser, o que a gente quiser, porque aquilo que a gente está querendo está de acordo com o que Deus quer, e Ele vai conceder. Agora, a gente tem 16 anos e pede um carro novo para o pai vai falar assim: filho, você não tem nem carteira,
você não tem nem responsabilidade para dirigir um carro, então ele não vai dar. A vontade do filho não estava alinhada com a vontade do pai. Então a nossa liberdade, ela é verdadeira, ela é real. A gente tem liberdade, mas ela está condicionada à soberania de Deus. A gente não é um pássaro que nem... A gente é um pássaro livre que pode voar, mas a gente não pode ligar as turbinas e voar como um jato. Tem que bater as asas. A gente está condicionado a bater as asas, porque a gente tem asas. Deus nos criou assim. Então Deus nos criou com liberdade, com livre-arbítrio. Porém, nós estamos limitados a um ambiente, a um contexto, a um tempo, a um Deus Criador. Não pode fazer o que a gente quiser. Se a gente fizer o que a gente quiser, a gente está tirando Deus, tirando o Criador da jogada. Ele vai falar, não, ele vai ter que intervir. Para a gente voltar a entender que a gente depende de Deus, que a gente precisa de Deus. Um outro versículo de Efésios 1 e 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus tem um plano, Deus tem uma vontade e ela existe. E tudo que ele faz é segundo essa vontade. E todos os planos de Deus, eles não mudam porque ele é imutável. J. Packer disse o seguinte: o que Deus executa no tempo, ele já planejara desde a eternidade. E tudo que planejou desde a eternidade, ele realiza no tempo. Deus disse assim: haja luz e houve luz. Deus planejou a obra da salvação desde a eternidade passada. E com o momento certo, diz a palavra de Deus, na hora oportuna, ele enviou seu filho para executar aquele plano. E esse plano, ele não vai mudar. Deus tem um plano para a eternidade. Nós vamos para o céu. Ele vai voltar a buscar a sua igreja. Aqueles que confiarem em Jesus vão ser salvos, vão ter a vida eterna. A gente pode crer nessas coisas, nesses planos, porque estão vindo de Deus, um Deus que não muda. Filipenses 2 e 13 é o que nós lemos: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Agora uma pergunta, uma dúvida que surge. Olha esse versículo de 1 Samuel 15, 11. Deus falando: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. E então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Diz aqui que Deus se arrependeu, né? Ele tinha dito que Saul seria rei, e Saul se tornou rei, e depois Saul se desviou dos caminhos de Deus, e aí Deus falou: estou arrependido. E Deus então elegeu outro rei, Davi. Então a gente fala que Deus não muda, mas tem um versículo que fala que Deus se arrependeu. Será que aquele plano original que ele tinha para o rei Saul, Deus teve que voltar atrás? Se é assim que a gente entende, então não podemos dizer que Deus não muda de ideia. Outro versículo, Jonas 3 e 10. Deus tinha dito para Jonas que ele ia destruir Nínive, aquela cidade, pela sua maldição, pela sua pecaminosidade. E ele falou: Jonas, vai lá para Nínive e prega. Se eles se arrependerem, ele falou: eu vou destruir. Ele não falou em nenhum momento que ele ia preservar, né, aquela cidade. Não tenho certeza, mas precisamos conferir depois. Viu Deus o que fizeram? Como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez.
Deus mudou de ideia, pelo que tudo indica aqui. Outro versículo, Gênesis 6:6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Outro versículo, para confundir mais a cabeça de vocês: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Deus se arrepende do mal. Estão confusos? Quem não entende fala que o ser humano até pode surpreender. Quem crê assim, né? A gente pode surpreender a Deus. Será que Deus pode ser pego de surpresa? Não sabia que ia acontecer isso. Não sabia que ia ser assim. Nossa, deixa eu pensar um plano B. Será que Deus tem um plano B? Ou Ele só tem um plano A? E não tem erro. A gente tem que ter vários. Às vezes tem plano C, tem plano D, né? A gente tem que ter várias alternativas. Mas será que Deus é assim? Esses versículos mostram como Deus entristece com nós também, né? Quando nós erramos. Deus realmente ele fica muito triste com as coisas erradas que o seu povo faz. Mas a gente dá graças a Deus porque Ele não muda, porque se Ele mudasse, nós seríamos consumidos. Né? Mas talvez tem consequências esses versículos, consequências do pecado. Tem muito a ver com o caráter de Deus. Será que Deus... Oi, Adriano. O homem tem um livre-arbítrio até o ponto que não entra no plano de Deus. Se dá no plano absoluto dele, ele pode mudar, ele é absoluto. Esses versículos todos estão envolvidos nisso. Vamos supor, o livre-arbítrio do homem ultrapassou a sua liberdade e entrou já ferindo a misericórdia de Deus. Ele é misericordioso, ele não deixa de ser mesmo. Ele é bom, ele é justo. Então, quando eu estiver ferindo qualquer dessas características de Deus imutável, então ele simplesmente toma a posição dele. E ele usa essa expressão na Bíblia, arrepender, mas não é um arrepender igual ao nosso. Isso é uma coisa importante de deixar claro, que a Ariana falou. Lembra que quem escreveu a Bíblia foram homens? Não. Quem escreveu a Bíblia foi Deus, o Espírito Santo. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Bíblia. Mas foram homens que, na linguagem de homens, linguagem que nós entendemos, na linguagem que nós podemos compreender, né? Então, essa é uma linguagem, arrepender-se, uma linguagem que a gente entende. Não é que Deus se arrepende, ou que Deus muda de ideia. Mas é que para a gente poder entender o que Deus fez, foi usado esse vocabulário, foi usado esse linguajar. Isso se chama antropomorfismo. Que é justamente linguagem humana para descrever atitudes divinas. E não tem outro jeito. Como que a gente vai descrever Deus? Na linguagem que a gente conhece. Por isso que às vezes é tão difícil entender a Deus. Porque a nossa linguagem é limitada, ela é finita. Estamos tentando entender um Deus que é infinito. E às vezes a gente não fica confuso, porque a gente não consegue ver a dimensão, a compreensão, a magnitude desse Deus. Paulo diz lá no Novo Testamento, pedindo que a gente pudesse compreender qual é a largura, a altura, a profundidade, né, do conhecimento de Deus. Porque nós somos limitados e nós entendemos um pouco só. Quando a gente se converte, a gente entende ainda muito pouco sobre esse Deus. A gente entende o suficiente, que sou pecador, Deus providenciou a salvação para mim através do seu Filho, pela graça, eu tenho fé, eu tenho a vida eterna. Mas muitas coisas que você sabe hoje como cristão, naquele dia da sua conversão, você não imaginava, você não sabia de nada.
Porque com o tempo você foi crescendo, desenvolvendo essa salvação, diz lá em Filipenses. E a gente foi compreendendo mais esse Deus. Oi, Sandra. Uma das questões, assim, dentro dessas questões de tanto o crescimento do autismo, você falou, que eu acho difícil de entrar na minha cabeça. Eu acho difícil entrar na minha cabeça é a questão do sentimento, né? Principalmente o sentimento, como ele falou, de tristeza em Deus. A Bíblia demonstra claramente a Deus em alguns momentos tristes, mas esse tipo de tristeza fica difícil olhando na amplitude, sabe, da pessoa de Deus, ele tem esse sentimento de tristeza. Porque a tristeza, de certa forma, ela é decorrente de algo ruim, né? Tem uma linha, uma corrente que crê que Deus não tem sentimentos. Que Deus é... Como é que chama? Estava lendo outro dia aqui, ver se eu acho. A impassibilidade de Deus. É um palavrão grande, mas significa... É isso, que Deus não se emociona, que Deus não tem sentimentos. Mas, como o Sandro disse, vários trechos a gente vê que Deus se entristeceu. O Novo Testamento fala, não entristeçais o Espírito, né? E Deus é uma pessoa, ele é uma personalidade. Ele não é um espírito, ele não é uma coisa, ele não é um vácuo, ele é uma pessoa que tem personalidade. E parte da personalidade são as emoções. Deus se alegra sim, Deus se entristece sim. Para a gente entender esses versículos, não é que Deus mudou de ideia, como dá a entender quando a gente lê. Imagina uma equação grande. Você tem ali várias variáveis nessa equação. O resultado da equação, se você manter as variáveis, vai ser sempre o mesmo. Então pensa no resultado da equação como sendo o plano de Deus, o decreto de Deus, a vontade de Deus, a pessoa de Deus. Não muda. Sempre é aquilo. Agora, se você mudar uma variável, o resultado vai mudar. E uma dessas variantes, dentro desse plano de Deus, somos nós. E nós temos livre-arbítrio, temos liberdade. Deus nos deu essa condição. Então, se mudar aquela variável, o resultado também muda. Então não é que Deus mudou de ideia, é que a equação mudou. Deus estava decidido a destruir Nínive. Mas dentro dessa equação, em que o resultado era a destruição de Nínive, o que aconteceu? O povo da cidade, com a pregação de Jonas, se converteu, ou se arrependeu dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Deus falou, então, não vou destruir. Se eles permanecessem naquela condição, se a equação fosse aquela, eu ia destruir. Agora, a equação é outra. Eles mudaram de atitude, mudaram de comportamento. Então, eu vou preservar. O decreto dele é, são bons, vou preservar. São ruins, vou destruir. São dois decretos, são dois caminhos. Então, não é que Deus muda de plano, ou muda de ideia, ou que Deus, lá em Gênesis, se arrependeu de ter criado o homem. Vocês acham que Deus não sabia que o homem ia pecar? Certo, né? Lógico que ele sabia. Quando ele criou Adão e Eva, ele tinha consciência. Se ele não soubesse, ele foi pego de surpresa. Aí ele tinha que ter um plano B. Será que Jesus, a salvação, o plano, era um plano B de Deus? Inconcebível pensar assim. Foi sempre da vontade de Deus a vinda de Jesus para nos salvar. O que quer dizer que foi sempre da vontade de Deus nos criar, mesmo que a gente viesse a pecar. Você já pensou, se você não existisse, como seria? Um dia eu sonhei, porque não existia. Verdade. Como foi esse sonho? Eu vou explicar para vocês, mas eu acordei assim, nossa Deus, obrigado que o Senhor me criou. Eu posso experimentar essa vida, essa coisa que se chama vida.
às vezes é ruim, mas no geral é maravilhoso, né? Se você não existisse, o sonho era preto, era um buraco negro, era um vácuo, não tinha nada. Hã? É. Mas Deus quis nos criar, Ele quis compartilhar conosco a vida dele. Isso é uma alegria. E o plano de Deus é perfeito. O homem pecou, mas olha a solução que ele deu, olha a perfeição daquele plano. Uma vez eu li que o Adão e Eva viviam numa situação pior do que a gente vive. Já pensou nisso? Em que sentido? Adão e Eva, eles estavam sempre na condição de poder morrer. Adão e Eva receberam uma ordem: não comer daquele fruto. Se você comer daquele fruto, no dia que comer, certamente morrerás. Então, qualquer momento, qualquer dia que eles fossem lá, se não fosse no dia que Satanás, a serpente, enganou Eva, se fosse outro dia, 1 ano depois, 2 anos, eles iam sempre viver com essa possibilidade de morrer, de perder a vida, a comunhão com Deus. Agora você e eu temos a possibilidade de perder a comunhão, a vida com Deus, uma vez ela restaurada? Nunca mais. Compara aquela condição com essa, nesse aspecto, é muito melhor. Você nunca mais vai poder fazer alguma coisa que desagrade a Deus, que Deus vai falar para você: você morreu, você está separado, destituído de mim, sai de mim, ou se afasta de mim. Não, porque nós temos em Jesus essa segurança para sempre, para toda a eternidade. Por isso que ele tirou lá do jardim ele isolou aquela árvore, né, para que essa condição não perpetuasse. E Jesus veio para nos dar uma nova condição, muito melhor. Então a vida que nós temos é maravilhosa. Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Temos que ir adiante um pouquinho. E por último, o discurso e as promessas de Deus não mudam. Então vimos que o ser de Deus não muda, os planos de Deus não mudam, e o discurso e as promessas de Deus não mudam. Você já pensou, você está vendo aí uma figura dos 10 mandamentos. Você já pensou por que Deus mandou escrever, ou Deus mesmo escreveu, né? Os mandamentos em umas tábuas de pedra? Por que não em papel? Tinha papel, os egípcios inventaram o papyrus. Já conheciam o que era papel. Né? E a gente tem hoje a palavra de Deus em papel. Mas aqueles 10 mandamentos, que foram os primeiros mandamentos de Deus, ele mandou escrever em pedra. Por que será? Algum palpite? Pedra é mais forte que o papel, no papel faz mais cedo, a pedra dura mais. Pedra tem durabilidade, né? Você queimar por fogo na pedra, não acontece nada. Vai permanecer. Se ela não ficar exposta à erosão, ela não se desfaz muito. Oi? Está desenvolvendo uma discussão teológica aqui. Essa imagem foi virada, o hebraico escrito desse jeito, ou se virou imagem? Não sei. Peguei na internet e colei aí. E é da direita para a esquerda. Eles escrevem da direita para a esquerda, mas eu acho que a imagem foi virada, porque o hebraico não é assim. Os traços para baixo são do outro sentido. Ô, dona Luísa, me ajuda aí, Então vamos tirar a atenção do hebraico, vamos para o português. Isaías 48 diz o seguinte: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isso foi citado também por Pedro na sua primeira carta. Então, as coisas passam, o tempo muda, cai a flor, seca, a natureza muda, mas a palavra de Deus permanece para sempre, diz aqui em Isaías. Outro versículo em Mateus 24:35: passará o céu, aqui Jesus dizendo, e a terra, porém as minhas palavras não passarão.
Outro versículo em Jeremias 1:12. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu vou sobre a minha palavra para a cumprir. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. 1 Pedro 1:24 e 25. Pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Eu acho que Deus escreveu aqueles primeiros mandamentos na pedra para que o povo já de cara pudesse entender que aquela palavra tem durabilidade, ela ia permanecer, ela não ia ser destruída, ela não ia acabar, não tinha como isso acontecer. O papel ele é muito mais frágil, né? Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E se Deus permanece para sempre, se Deus é eterno, se Deus é imutável, a sua palavra vai ser também imutável para sempre, vai ter as mesmas características. Isaías 41 e versículo 4. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Muito bem, e quais são então os benefícios da imutabilidade? Segurança. Um dos benefícios é esse. Mas voltando lá para Malaquias, fala que eu, o Senhor, não mudo. E é por isso que os filhos de Jacó não serão consumidos. Quem são os filhos de Jacó? Todos nós. Né? Filhos de Jacó espirituais, né? Sim. Porque não pela linhagem. É linhagem espiritual. É que nós fomos adotados, né? Abre a sua Bíblia em Gálatas. Só para a gente ver um versículo, Gálatas 3. Gálatas 3, 26 até o 29. Quem achou pode ler, por favor. Gálatas 3, 26 a 29. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso. Então nós não somos judeus de sangue, né? Eu saiba, não sei se tem algum judeu aqui, mas somos judeus, entre aspas, espiritualmente falando. Somos descendentes de Abraão, você e eu, descendentes de Isaac, descendentes de Jacó. Aquelas promessas que foram feitas para Abraão são nossas também. Porque espiritualmente nós acabamos de ler, quem está em Cristo, quem é de Cristo, é dessa linhagem, é dessa descendência. Sabe? Para mim tem uma divergência nessa questão das promessas feitas a Abraão também são nossas. Eu não vejo bem assim, eu vejo que existem promessas de Abraão que não são das nossas. Talvez eu me expressei mal. As promessas literais, né, talvez não podemos dizer que se aplicam a nós, né? Mas foi prometido para Abraão uma descendência e que daquela descendência todos os povos seriam benditos, né? Seriam abençoados. E da descendência de Abraão veio o Senhor Jesus. E através do Senhor Jesus todas as nações são abençoadas.
gosto daquele versículo que fomos enxertados na oliveira verdadeira. Jesus simboliza essa oliveira verdadeira, que é o símbolo dos judeus até hoje. E Jesus, como nação, é judeu. Né? E aí nós somos enxertados por ele ser como irmão. Ele disse: sois meus amigos, sois meus irmãos. Né? Nós temos que dar muita gratidão para os judeus. Nós devemos gostar muito dos judeus. Né? Giovanni, Oi. tem até um PowerPoint que posso te mandar de Jerusalém, que recebi do Monte das Oliveiras. Aquelas oliveiras que Jesus teve lá naquele jardim, é conservado o tronco, acho que a Luísa até viu pessoalmente, ela foi lá, conservado o tronco e eles enxergam a nova oliveira ali. Aí eu olho aquilo lá e eu vejo a gente, né? Foi um broto novo. Foi da linhagem dos judeus, né? Foi da linhagem de Abraão que surgiu Jesus, Filho de Deus, e por isso nós somos abençoados e todos podem ser abençoados. Então, nenhum sentimento nazista pode fluir de nós, pelo contrário. Né? Hitler quis destruir, exterminar os nazistas, sabemos que por trás disso existia um plano de Satanás, acabar com os judeus, e desde o começo Satanás quis sempre terminar com essa linhagem, porque ele sabia. Satanás conhece a palavra de Deus também, ele conhece muito bem. Outro benefício que temos é que nós podemos sentir segurança, como a Mariana disse. Nós podemos sentir essa estabilidade, vivendo num mundo tão incerto, podemos sentir segurança. O mundo pode estar caindo, a coisa pode estar treta para o seu lado. Se você tem Deus, se você tem Jesus no seu coração, você vai sentir segurança. E isso é tão bom, porque os outros não experimentam isso. Os outros, as coisas ficam incertas, instáveis, eles entram em pânico, né? Eles começam a sentir muito mais, a gente vai sentir muito menos, porque a gente tem essa segurança, essa estabilidade. Ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, né? Diz lá em Abacuque, nós não precisamos temer, porque Deus é nossa segurança. Nós podemos ter certeza de que nós não estamos sendo enganados. Gosto muito daquele versículo: aquele que nele crer não será confundido, não será abalado. Porque tem uma versão confundido e outra abalado. Depende da versão. Se você crê em Deus, se você crê no Senhor Jesus, tem esse Deus na sua vida, se Ele é uma realidade, você pode ter certeza que você não vai ser confundido, você não vai ser enganado. Tudo que você acredita, tudo que você lê, tudo que você confia que está aqui na palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar uma realidade. Você vai ver que era verdade. E é isso que eu tanto espero do céu, o que eu tanto espero na vida eterna, que nós vamos poder olhar para trás e falar: era verdade. A palavra de Deus diz que da fé, da esperança e do amor, a única coisa que vai permanecer no céu é o amor. Não vai mais ter fé e não vai mais ter esperança. Porque o que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam. A certeza, a convicção das coisas que a gente não vê, mas a gente crê naquilo. Eu tenho fé, mas existe um pouquinho de sombra de dúvida na fé. Será que é mesmo? No céu não vai ter essa sombra de dúvida, porque a fé vai ser consumada, vai ser concretizada. Você vai olhar para trás: ainda bem que eu confiei. E quem não estiver lá vai olhar para trás e falar: puxa, eu fui enganado. Em tal região, em tal igreja, em tal lugar, em tal pessoa que eu criei, fui enganado. Mas quem crê no Senhor Jesus não será confundido, diz a palavra de Deus. E mais um benefício é a perfeição de Deus, ela é imaculada. Você já pensou se Deus pudesse mudar?
Pensou nisso? O que aconteceria? Será que se Deus pudesse mudar, e se ele pudesse mudar para melhor, significa que o Deus de hoje não é o melhor? A gente ia ficar com medo. Ou se Deus pudesse mudar para pior, opa, amanhã Deus pode ser mais carrasco. Ou amanhã Deus pode mudar de ideia. Se Deus pudesse ter essa variação, se Deus pudesse mudar ou para o pior ou para o melhor, acabaria toda a nossa fé, acabaria toda a nossa certeza, acabaria toda a nossa segurança. E a gente ia viver num pânico, numa instabilidade geral. Seria igual confiar em homens. O fato é que Deus, ele é perfeito, ele não muda. Então essa perfeição de Deus, ela se permanece imaculada, preservada, não tem mancha. Deus nunca vai melhorar, Deus nunca vai piorar, porque Deus é absoluto, porque Deus é a vida, Deus é perfeito, Deus ele é único. E que bom é poder crer nesse Deus, e que bom é você poder ter segurança nas suas promessas, na sua palavra, nos seus decretos, nos seus planos. Eu vou distribuir para vocês, a Rosilene vai distribuir para vocês os versículos para você ler durante a semana. Cada dia você pode abrir e ler essa referência. Você vai perceber que todos estão falando sobre a imutabilidade de Deus. E eu queria que domingo que vem você, algum que quisesse compartilhar alguma coisa do que você leu, nos primeiros minutos da aula, a gente vai dar abertura para isso, tá bom? Joe, eu achei super bom esse novo propósito da gente estar lendo o texto, porque muitas vezes a gente não sabe o que ler na Bíblia, a Bíblia é tão extensa que a gente, E é uma coisa que a gente pode acompanhar, né? Na matéria do domingo, pensando já no domingo seguinte. Eu sei que está um pouco pequeno, para os idosos talvez fique meio difícil. Vamos orar e agradecer